som. Olá, boa tarde. Estava aqui com o meu som desativado. Tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Quem está aqui em Natal e em Parnamirim, desde a madrugada, ali o começo da madrugada, até ainda há pouquinho, chuva sem parar um segundo sequer. Mas, em compensação, nós temos aqui uma temperatura super agradável que deixa, pelo menos a mim, me deixa muito confortável. Tudo bem com você, né? Espero que sim. Hoje nós temos aqui uma participação de um amigo, um querido amigo que reside lá na Flórida, o Luiz Lima, e que eu tive a alegria de vê-lo recentemente num vídeo, e aí convidei, pensei até que ele não fosse poder vir, porque ele vive muito ocupado também, mas ele aceitou de primeirona, então daqui a pouquinho ele está aqui com a gente, na realidade ele já está conectado com a gente. E que bom que tem você aí também, porque juntos é que nós conseguimos fazer o nosso LEAN, Lar Espírita Alvorada Nova, essa instituição abençoada que nós temos aqui no município de Parnamirim, município que fica coladinho aqui com Natal, e onde a gente desenvolve uma série de trabalhos, todos muito gratificantes à alma, ao coração. Os nossos idosos, 40 idosos que vivem conosco, deixando a nossa vida muito mais valorosa. E ainda por cima, quando foi esta semana, exatamente no último dia de junho, o Leão completou 32 anos de existência. E o bom é que nesse mesmo dia há uma criatura, que é um amor de criatura, que é quem cuida do Leão lá, literalmente, física e presencialmente, que é a minha tia Alzair, que no mesmo dia do aniversário do Leão completou apenas e tão somente 93 anos de idade com total lucidez. Parabenizo ao Leão, parabenizo a tia Alzair e parabenizo a todos nós que podemos aproveitar os benefícios que esta casa nos oferece. Se você, inclusive, quiser colaborar conosco, ao longo da live, vocês vão ver que vai aparecer aí o Pix do Leão ou os telefones para você entrar em contato durante a semana e, então, ajudar, porque nós sempre precisamos. Lá nós desenvolvemos várias frentes de trabalho e, por isso mesmo, nós precisamos sempre do apoio e da ajuda do maior número possível de pessoas, tá bom? Mas é isso, vamos começar sem muita demora a nossa reunião, a nossa domingueira de hoje, porque temos um assunto aí muito rico para nos alimentar a alma com muita alegria. Vamos fazer a nossa oração de abertura. Senhor Deus, aqui estamos mais uma vez agradecidos por mais este dia de existência. Que bom que desde ontem dormimos, acordamos, já tivemos a nossa refeição e aqui estamos para aproveitar agora reflexões para a nossa alma, nossa mente, nosso coração. Pedimos inspiração para cada um de nós, a fim de aproveitarmos o melhor possível tudo que nos vai ser apresentado, como também estendemos o mesmo pedido para que o nosso companheiro que vai fazer uso da exposição do tema também esteja muito inspirado, iluminado, e que dessa forma tudo corra muito bem para todos nós. Deus nos abençoando sempre, façamos por onde sermos abençoados. Que assim seja. Então, aqui nós temos o nosso muito querido amigo Luiz Lima. Eu perguntei a ele, como é que você quer que eu lhe apresente? Ele disse, basta dizer o meu nome. Eu digo, esse é do meu tipo, que eu também apenas... Basta dizer que eu sou Jacomelo, a beleza fala por si. Então, a gente segue em frente. Não é isso, Luiz? Tudo bem com você, meu amigo? Tudo bem, quero agradecer a oportunidade do trabalho, como eu falo, né? Não se recusa a trabalhar no bem, né? Então agradeço pelo convite aí. Vamos junto, meu amigo, a palavra é sua, a tela é sua, tudo aqui é seu a partir de agora, tá? Até já. Até já. Então você que está nos acompanhando aí, né? Muito boa tarde, boa noite, se você está vendo depois, bom dia. Agora as fronteiras do tempo, né, foram rompidas aí com a tecnologia. Nós vamos falar hoje sobre esse tema que você vê aí na tela, Em Busca do Equilíbrio. É um tema muito interessante, porque talvez dentro do espiritismo ele seja, não vou dizer pouco explorado, mas talvez a gente não vá tão a fundo quanto eu acho que deveríamos ir. Então a gente resolveu trazer essa temática para fazer uma pequena reflexão aqui.
Quando a gente fala em equilíbrio, de um modo geral, e a gente está falando aqui em termos de humanidade, não espírita, não centro espírita, humanidade em geral. Se você fala, quando a palavra equilíbrio, né, é falada, a maioria das pessoas visualiza uma balança, algo desse tipo que você vê aí na sua tela, em equilíbrio, né, com os dois pratos alinhados e tal. Isso é um símbolo clássico do equilíbrio. E ninguém contesta isso. Falou em equilíbrio, você pensou naquilo ali, tá, tudo bem. Bom, da onde vem essa ideia de que isso aí é equilíbrio? Né? Então, tem várias avenidas de pensamento. Equilíbrio significa muita coisa para muita gente. Então, a gente começa do lado da ciência. A ciência, né, tem suas várias fragmentações, por assim dizer, a matemática é uma delas. Quando a gente fala em equilíbrio em matemática, isso é representado por uma equação, né? Alguma coisa é igual a outra. E pronto, está em equilíbrio. Você tem duas coisas iguais, isso é equilíbrio. Né? A física tem seu equilíbrio. Em vários processos físicos, a gente encontra a necessidade de definir o que é equilíbrio. Por exemplo, imagina que alguém está atravessando um penhasco numa corda bamba, lá em cima. A pessoa tem que se equilibrar ali para conseguir cruzar a extensão do penhasco e chegar do outro lado. Enquanto isso, a pessoa tem que se equilibrar ali. É outro tipo de equilíbrio, não é matemático, não é equação, mas tem um equilíbrio ali. Por exemplo, se você coloca um ovo, né, em pé ali numa mesa, por exemplo, né, a história do ovo de Colombo, né, se você coloca ali, você consegue, nem que seja por alguns segundos, equilibrar aquele ovo, é um equilíbrio. Né? Só que é algo físico, né? A geometria, que também é outra facção, outra fragmentação da ciência, também define equilíbrio como um centro geométrico. Então, por exemplo, um círculo tem um centro geométrico. Então, aquilo está equilibrado. O círculo significa que todos os pontos que estão na periferia do círculo têm a mesma distância até o centro. É um equilíbrio também. Só que todas essas formas de equilíbrio são pontuais. Né? É algo que está ali naquela hora e quando o evento não existe mais, ele não tem mais sentido. Por exemplo, a gente pegar o que demos aqui de exemplo, né? Alguém andando numa corda bamba atravessando um penhasco. Quando a pessoa chega do outro lado, atravessou a corda bamba, chega do outro lado do penhasco, não tem mais sentido falar em equilíbrio, porque acabou o evento. Era um evento, né, de cunho físico, obviamente. Então, o equilíbrio, do ponto de vista assim, materialista, científico, ele é pontual. Ele existe enquanto os eventos estão presentes. Né? Fora disso, não existe. Bom, aí a gente fala assim, mas espera aí, e o equilíbrio da alma? Como é que fica? Porque é isso que a gente está interessado hoje aqui, né? Nós como espíritas, espiritualistas, né, também, a gente busca esse equilíbrio da alma. E como é que se aplicam esses conceitos no equilíbrio da alma? Nenhum deles se aplica. O equilíbrio da alma é uma coisa completamente diferente, porque esses exemplos todos, eles seguem um paradigma materialista. E o paradigma materialista não serve para definir nada que tenha a ver com a alma. E aí talvez aqui seja meio que um pulo do gato, por assim dizer. Como é que a gente explica isso? Como é que a gente justifica que os paradigmas materialistas não se aplicam às coisas da alma, né? Então vamos lá, acho que a gente, para explicar isso aí, tem que começar literalmente do começo, da pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, onde, através de Allan Kardec, os Espíritos vêm nos escrever, nos definir o que é Deus, que é essa inteligência suprema e causa primária, ou causa primeira de todas as coisas. A gente vai voltar um pouquinho aqui nesses dois conceitos, porque eles são importantes para o entendimento do equilíbrio da alma. Bom, de Deus sabemos que, né, através da codificação, são geradas duas coisas. Uma coisa é chamada de princípio espiritual. E a outra coisa é chamada de fluido cósmico universal. E essas duas coisas não têm interdependente, não tem nada em comum. O princípio espiritual não tem nada em comum com o fluido cósmico universal e vice-versa. Dentro deste fluido cósmico universal estão todos os germes daquilo que um dia vai ser matéria. Esses germes são chamados de princípio espiritual. Tudo que existe na criação, absolutamente tudo que existe na criação, acontece pela interação do princípio espiritual com o princípio material. Então, olha só, eles são independentes, não existe interseção entre os dois, mas a criação inteira ocorre quando
o princípio espiritual opera sobre o princípio material, e aí a gente começa a ter que entender esse processo, porque isso é que não vai nos fazer entender o que é o equilíbrio científico e não é, e o que é o equilíbrio da alma que a gente está tentando falar. Então, toda a criação é formada por essa interação, só que o princípio espiritual, então, ele vai ter que manipular esse princípio material, ou fluido quântico universal, para conseguir formar todas as coisas. Durante muito tempo, a gente achou que o menor elemento da matéria, ou seja, o elemento básico da matéria, era o átomo. Até, eu falo pouco tempo atrás, porque se você pensar em termos de história da humanidade, estamos falando aí de realmente pouco tempo. E agora, quando a gente, em 2022, o átomo é uma coisa gigantesca, ficou muito grande. Por quê? Porque nós, depois de acharmos que o átomo era a menor porção, descobrimos que ele é formado de pelo menos 3 coisas, elétrons, prótons e nêutrons, que são formados de partículas ou subpartículas menores ainda, né, que tem nomes complicados da ciência, bóson, quadrons, leptons e quarks e um monte de outras coisas. Essa interação do princípio espiritual com o princípio material é progressiva. O princípio espiritual ele tem que aprender do zero, a partir do zero, a mexer, a operar o princípio material para que ele consiga formar as coisas materiais que a gente conhece. Então, ele tem que aprender a mexer nesses elementos mais básicos da matéria, né, que mencionamos alguns aqui, quarks, leptons, bósons, hadrons e tal. Ele tem que aprender a mexer nisso para começar a formar coisas. Quando ele aprende a lidar com esses daí, ele vai para um próximo estágio, onde ele agora já consegue formar, a partir desses elementos básicos, já consegue formar elétrons, prótons e nêutrons. Aprendendo isso, ele vai conseguir mexer com elétrons, prótons e nêutrons de forma a formar o átomo. Aprendendo isso, ele vai conseguir juntar átomos para formar moléculas. Aprendendo isso, ele vai conseguir juntar moléculas para formar minerais, e aqui começa o reino mineral, então. Então, olha só, é um caminho que existe, não é estalo de dedos, né? Existe trabalho, esforço, dedicação que seja, né? E tempo, né? Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Bom, depois que esse princípio espiritual consegue criar o que a gente hoje chama de mundo mineral, ou minerais, ele vai para um próximo estágio. O próximo estágio é aprender a colocar vida na matéria. E aí você vê, até agora nós não falamos em nada vida, né? Tudo que a gente vê aqui até agora é o que Allan Kardec chama de seres inorgânicos. Quando o princípio espiritual chega no estágio que a gente está mostrando aqui, aí sim que ele vai conseguir mexer numa propriedade do princípio material, que é chamado princípio vital, e ele consegue, então, infundir vida na matéria, consegue colocar vida na matéria. Quando isso acontece, é como se ele se graduasse e muda de nome. A gente, em vez de chamar princípio espiritual, a gente começa a chamá-lo de princípio inteligente. Porque inteligência está relacionada com vida. Como a vida começa ali naquele ponto, então ele começa a ser chamado de princípio inteligente. Esse princípio inteligente continua indo no fluido quântico universal e no princípio material e interagindo com ele para formar outras coisas. Só que as coisas que ele consegue formar aqui são muito mais avançadas, né? Ele vai formar tudo que a gente conhece de vida. Reino vegetal, dali passa para o reino animal, né? Isso daqui a gente não vai entrar muito em detalhe, porque não é o objetivo da fala de hoje. Mas ele passa por todos esses estágios, do reino vegetal, do reino animal, até que chega uma hora que ele vai se graduar novamente. Esse princípio inteligente é como se fosse, a gente puder imaginar, uma massa, né? Uma massa, uma bola. E isso daí vai se individualizar. Dali vão sair como se fossem filhotinhos, né? Pequenos princípiozinhos inteligentes, e cada um deles, então, é chamado de espírito. Olha só, a palavra espírito, ela aparece depois que o princípio inteligente se individualiza. E esse espírito vai continuar interagindo lá com o princípio material, com o fluido quântico universal, formando coisas muito mais avançadas. Por exemplo, perispírito, os órgãos do corpo físico, cadeira, mesa, telefone, seja lá o que for. São coisas muito mais avançadas que antes ele não conseguia fazer. Bom, esse gráfico aqui, é desse gráfico que a gente vai começar a compreender as coisas. A gente vê que do lado esquerdo está tudo que tem a ver com inteligência
E do lado direito está tudo que tem a ver com a matéria. Mas não existe ponto comum aos dois. Existe interação entre os dois, mas não existe um ponto comum aos dois. Então, olha só, tudo que está do lado direito, aqui que você está vendo em amarelo na sua tela, é o objeto de estudo da ciência através das suas várias ramificações aí. Então, você tem lá química, física, biologia, né, física quântica, mecânica quântica. Aliás, a definição de mecânica quântica é exatamente essa, o estudo da estrutura da matéria, onde a gente vai estudar de que é formado o princípio material. Né? Olha que interessante. Então, tudo que você vê ali na caixinha amarela é objeto de estudo da ciência. E todo o resto é objeto de estudo do espiritismo. Então, ali todos, a evolução do princípio inteligente, Deus, essas coisas são estudadas dentro do espiritismo. Então, a gente estuda aí os mundos, pluralidade de mundos, existências, reencarnações, moral, evolução do princípio inteligente, tudo isso é estudado por nós. Uma coisa interessante é que a ciência não vai estudar nada que está do lado verde, e nós não vamos estudar nada do lado que está amarelo. Olha só, nós espíritas, nós não vamos em laboratório, agora eu preciso entender no laboratório de química como tal coisa funciona, agora eu preciso fazer tal experiência de mecânica quântica para entender como funciona. A gente não faz isso. Quem faz isso é a ciência, e nós aproveitamos os resultados das descobertas da ciência para englobar isso nos nossos estudos e entender como a evolução do princípio espiritual acontece. Nós não fazemos o lado amarelo, nós aproveitamos quem faz, que é a ciência. Então aparece uma coisa interessante. Do lado esquerdo, que estamos falando de inteligência, né, o lado verde ali, se você pensar em inteligência, a gente viu que tem graduações de inteligência, né? Você tem inteligências mais avançadas, menos avançadas, e assim vai. Existe uma graduação ali. E se tem uma graduação, tem um que é o maior de todos. Tem a inteligência que é a suprema. Não tem nada mais inteligente do que aquilo. Essa inteligência suprema é como é definido Deus, em parte da sua definição, para nós espíritas. Então, a inteligência suprema é chamada Deus. Mas se você vem para o lado amarelo, que é o lado da ciência, como é que funciona a cabeça da ciência, por assim dizer? Você precisa estudar um evento, então, por exemplo, se eu pegar uma caneta, segurar no ar e soltar a caneta, ela vai cair no chão. Bom, aí a ciência vai estudar isso. Isso é o que fez Newton, né, lá em 1740 e tal. O que acontece? Caiu, eu preciso entender por que todos os objetos que eu solto no ar caem. Aí Newton vai, estuda, descobre que existe gravidade. Mas aí vem a próxima pergunta. Peraí, mas como que existe gravidade? Aí descobrimos que tem magnetismo. Mas peraí, como é que tem magnetismo? Então entende que a gente está fazendo assim uma espécie de uma engenharia reversa, indo para trás. Então você tem, ele descobriu a causa da primeira coisa, mas agora ele quer a causa da causa. Agora ele quer a causa da causa da causa e tal. Vai voltando até você chegar à causa primária. A causa primeira de todas as coisas. Então, olha só que definição lindíssima que nos dão os espíritos na primeira pergunta do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Inteligência suprema, causa primeira ou causa primária de todas as coisas. Isso agrada gregos e troianos. Agrada aí na tela que você vê, colorida, verdes e amarelos. É uma definição mais completa que a gente poderia ter. Olha que bonito. Mas isso aí nos mostra uma coisa muito interessante, né? Que esse paradigma materialista é algo que ocorre quando a gente está do lado direito da tela, quando a gente está do lado amarelo. Física, geometria, matemática, equilíbrio pontual, isso são coisas do lado amarelo. Nada disso se aplica do lado verde. Olha só, do lado verde, a gente precisa procurar um outro paradigma, que a gente convencionou chamar de o paradigma espiritualista, onde a maneira de se estudar o princípio inteligente não utiliza nada da mesma maneira, da mesma forma que estuda o princípio materialista. Então, no paradigma espiritualista, nós vamos encontrar, por exemplo, estudo de perispírito, por exemplo. A ciência não estuda perispírito, nós estudamos. Então, são coisas que vão ser estudadas pelos espíritas, espiritualistas, que seja, né? Não é a ciência que vai estudar isso. Nós vamos estudar, nesse paradigma espiritualista, saúde mental e espiritual, né, que é uma expressão usada por Joana de Ângeles, muito interessante. Saúde mental e espiritual, quer dizer, a ciência não vai estudar isso. A ciência estuda a saúde no sentido clínico, físico, do corpo físico, células e tal.
mas saiu dali é uma coisa nebulosa para a ciência, né? A gente tem algo no meio aí, psicologia e tal, mas não é estudado da mesma forma que é estudado por nós. Então, a grande diferença, talvez, entre o paradigma materialista e o paradigma espiritualista é, no paradigma materialista, tudo é pontual. Tudo é pontual. No paradigma espiritualista, o nosso espírita, tudo são espectros. Tudo são espectros. São faixas. Então, isso tem uma diferença muito grande. A gente vai começar a explicar isso, porque o equilíbrio ou desequilíbrio da mente vem pelo entendimento desse espectro, não pelo entendimento do equilíbrio pontual. Então, para entender o equilíbrio, a gente vai falar primeiro de desequilíbrio, porque é mais fácil. Até porque a gente está muito acostumado com desequilíbrio por causa do estágio onde a gente se encontra aqui nessa encarnação, nesse planeta de provas e expiações. Então, desequilíbrio também é uma graduação. Você pode estar muito desequilibrado ou pouco desequilibrado, né? São graduações. Então, vamos ver alguns fatores, por exemplo, que causam desequilíbrio. E o desequilíbrio talvez o mais simples, o menos, vamos dizer, problemático que tem, é uma pequena insatisfação. Por exemplo, você viu alguma coisa, ou alguém falou alguma coisa que não te agradou muito, você não gostou e tal, mas ali passou ali, ficou 5, 10 minutos, acabou, vai embora. Né? Vai embora, passou. Então, é uma pequena insatisfação ali que não teve assim, importância maior. O problema é quando essa insatisfação começa a ser rotina. A cada 5 minutos eu fico 4 minutos insatisfeito. Aí começa a complicar. E a gente já começa a subir para um outro nível de graduação de desequilíbrio, que eu vou chamar aqui de conflito pessoal. Conflito pessoal é muito complicado, é um estudo muito profundo, mas a gente vai colocar pelo menos uma ideia aqui central em torno do conflito pessoal. Conflito pessoal, basicamente, se reduz a eu quero que alguma coisa aconteça, mas está acontecendo diferente. Aí eu estou em conflito. Por exemplo, eu quero fazer tal coisa e eu sei que é certo, mas eu não consigo, eu vou fazer o errado. Isso é um conflito pessoal, independente da circunstância, da situação, né? Esse é um conflito pessoal relativamente simples da gente entender, mas existem conflitos pessoais que ficam escondidos nas nossas vidas, né, através das várias encarnações aí, e que são muito complicados. Vamos pegar, por exemplo, vamos voltar aí no tempo, né, você que está nos acompanhando aí, volta 2000 anos no tempo. Vamos lá para o dia da crucificação de Jesus. Bom, para aquilo ter acontecido, né, claro que ele foi, né, condenado, digamos assim, pelo Sinédrio, né, forçadamente condenado pelo Sinédrio, levado a Pilatos e tal. Pilatos, então, sabendo que ele não tinha nada que está ali, que ele não fez nada de errado, tenta contornar a situação, né, do jeito que ele acha que vai conseguir, mas não consegue, né, e acontece aquilo ali. Para aquilo ali acontecer, não são só 5 ou 6 pessoas no Sinédrio que fizeram isso acontecer. Existe toda uma psicosfera sustentando e suportando aquilo ali, há 2000 anos atrás, independente se nós, eu e você, estávamos lá ou não, não interessa. Existiu uma psicosfera que sustentou aquele evento a ponto dele realmente ter acontecido. Bom, aí a gente fala assim, tudo bem, isso aí foi há 2000 anos atrás, passou, acabou, né? Vamos em frente. Aí eu vou pedir para você pensar da seguinte forma. Pega esse evento da crucificação de Jesus e traz para a sua história pessoal para o dia de hoje, agora. Agora. Por que Jesus foi colocado na cruz? Ele foi colocado na cruz porque as pessoas não estavam de acordo com as ideias dele. Houve um conflito pessoal dentro do Sinédrio, das pessoas do Sinédrio e todos aqueles que resolveram acompanhar, inclusive os desencarnados como parte da psicosfera. Quando a gente traz essa crucificação de Jesus para a nossa história pessoal dia de hoje, se você pensar bem, a gente faz a mesma coisa. A gente faz a mesma coisa. A gente coloca as pessoas na cruz por coisas que elas falam, fazem, e a gente não gosta, não estamos satisfeitos. Né? Então, olha só, a psicosfera que levou Jesus à cruz, ela continua existindo. Ela continua existindo.
Se a gente não tomar cuidado, a gente vai continuar colocando Jesus na cruz várias vezes por ano, talvez por mês, talvez mais de uma vez no mesmo dia. Por quê? Porque isso daí é um conflito pessoal. Se eu não entender que isso começou lá, nem começou lá, né? Já vem até diante, mas que aconteceu lá e continua acontecendo conosco todos os dias, se eu não conseguir entender isso, eu não vou consertar conflito nenhum. E é para isso que eu estou aqui. Todos nós estamos aqui no planeta de provas e expiações para resolver conflitos pessoais. Mas se a gente acha que não tem conflito, está tudo certo, eu estou certo, vocês estão todos errados, como é que eu vou resolver algum conflito? Né? Então, esse conflito pessoal, né, você pensa, por exemplo, no outro caso da história, você pega aí a Inquisição. O que é a Inquisição? Olha, você tem que seguir isso aqui, se você não seguir, você vai para a fogueira. Assim foi definido por aqueles que estavam no poder na igreja lá na época. E a gente faz a mesma coisa. E teve uma psicosfera sustentando isso. E a gente faz a mesma coisa hoje. Quando a gente, né, acha que alguém tem que fazer alguma coisa, a gente fala, ó, é assim que faz, você vai fazer. Se você não fizer, eu vou falar mal de você, vou fazer retaliação, vou fazer isso, vou querer vingança. Isso tudo é inquisição pessoal. É conflito pessoal. Então, a Inquisição, ela continua acontecendo. Ela continua acontecendo a nível pessoal. São conflitos que a gente precisa resolver. A Inquisição, em 2022, a gente podia dizer que é algo muito próximo da cultura de cancelamento. Você falou um negócio, eu não gostei, nunca mais quero falar com essa pessoa, tira do Facebook. Isso é cultura de cancelamento. Isso é Inquisição. É a Inquisição do ano 2022. A gente precisa pensar que o problema não está no que a pessoa fez, falou, o problema está em eu agir daquela forma, em eu me sair como esse grande inquisitor. Cultura de cancelamento. E aí a gente vai. Você junta vários desses conflitos pessoais com cultura de cancelamento, vai juntando aí. Chega uma hora que a gente não aguenta mais, dá uma crise. Dá crise. A gente fala em português coloquial, aí a gente fala dá piripaque. Dá. E se não parar, vai para o topo do espectro. Que aí você vai beirando da depressão ou entra mesmo nela. Então, todas essas coisas que você vê aí na tela, que a gente está falando, são coisas que causam desequilíbrio. E tudo começa com uma coisa muito simples, que a gente não consegue, ou tem uma dificuldade muito grande de controlar, vai indo, e dá no que dá. Bom, então tudo são espectros. Para que a gente consiga entender isso daí, Allan Kardec nos traz algo espetacular no Livro dos Espíritos, algo que começa na pergunta número 100, que é a chamada escala espírita. Existe uma história por trás da escala espírita. Allan Kardec está preparando a codificação, claro, tá organizando as perguntas e tal. Muitas das perguntas têm comentários pessoais dele, assim como a introdução e a conclusão do livro, são comentários pessoais, não são respostas dos espíritos. Enquanto ele está fazendo esse trabalho, ele idealiza que a gente deveria, que ele, para poder explicar para os leitores, para a audiência dele, exatamente o que os espíritos estão dizendo, seria mais fácil se ele pudesse classificar os espíritos quanto ao seu grau de adiantamento intelectual e moral. E ele pede permissão aos espíritos. Ele pergunta, posso fazer isso? E os espíritos respondem, olha, você pode colocar quantas categorias você quiser, você pode colocar os nomes que você quiser, contanto que o ensinamento seja preservado, nós estamos bem com isso daí. Então, ele vai e cria a escala espírita, que é isso que você vê aí na sua tela. São 10, os espíritos são agrupados em 10 categorias, começando da esquerda os impuros até a direita os puros. E isso está na escala, os impuros são os que estão nas primeiras encarnações humanas. À medida que você vai andando para a direita, os espíritos vão melhorando, digamos assim, vão avançando moralmente, intelectualmente, até chegar nos puros. E Allan Kardec faz o seguinte, ele fala, olha, vamos dividir em grupos maiores para eu conseguir explicar também melhor. Então ele fala, vamos pegar os primeiros 5, que são lá dos impuros até os batedores, e eu vou classificar isso, vou chamar esse grupo de grupo dos imperfeitos. Então ele fala que é a ordem dos imperfeitos, a terceira ordem.
Ele pega os próximos 4, que já são espíritos bons, muito melhores do que os de terceira ordem, e chama de segunda ordem ou bons. E os puros, ele então fala que são os espíritos de primeira ordem. Bom, qual que é a diferença entre eles? Então vamos começar aqui analisando um pouquinho os de terceira ordem. Os de terceira ordem são aqueles onde a vida material predomina sobremaneira em relação à vida espiritual. Nós vivemos uma vida material muito mais intensa do que uma vida espiritual. Esses espíritos têm uma propensão tremenda a fazer o mal. Tremenda. É quase que a primeira escolha. Quando não dá, aí faz o bem. É quase isso, né? Esses espíritos têm uma ignorância muito grande. Ignorância no sentido de falta de conhecimento. A gente vai falar um pouquinho nisso. Falta de conhecimento. Eles têm uma tremenda inclinação a tudo que é antifraternal. Todos os sentimentos antagônicos e não tem uma noção exatamente do que é Deus, tem uma vaga ideia do que possa ser Deus, mas não compreende. Então, esses espíritos vermelhos, que eu chamo aqui, que são de terceira ordem perfeito, precisam de um lugar para se desenvolver. O lugar onde eles se desenvolvem é chamado planeta de provas e expiações. Tem vários. Eu conheço um, você também. A Terra. Então, nós somos espíritos de terceira ordem. De vez em quando, aqui na humanidade aparece um espírito de segunda ordem. São gatos pingados que aparecem. De vez em quando vem aí um Chico Xavier, um Gandhi, uma Madre Teresa, um Divaldo. São raros, mas vem. De vez em quando aparece. Bom, qual que é a diferença desses para os de terceira ordem? Nesses espíritos, os bons espíritos de segunda ordem, a predominância é da vida espiritual sobre a material. A vida material tem muito menos importância em relação à vida espiritual. Outra coisa, não existe nenhuma propensão ao mal, só existe propensão a fazer o bem. Não se pensa em fazer mal. E os espíritos de primeira ordem, então, são aqueles que já não estão mais sujeitos à influência da matéria em termos de desenvolvimento. Já se desenvolveram, não precisam mais passar pela sequência de reencarnações, eles têm total superioridade moral e intelectual e encarnam quando necessário por missão. Jesus, né, por exemplo. Então, essa escala espírita, quando a gente olha, até visualmente falando, né, para a tela, ela nos traz a ideia de um espectro. Novamente, a gente volta no espectro. Então, não existe um limiar preto no branco, por exemplo, que diferencia impuros de levianos. Não é assim. É um espectro. Tá, e em relação ao equilíbrio, estamos buscando o equilíbrio, né? Como é que fica? Quem que está mais equilibrado, quem que está menos equilibrado? À medida que a gente vai chegando, né, nos bons e nos puros, o equilíbrio vai aumentando. Quando a gente é vermelho, a gente está em desequilíbrio, essencialmente. Raras exceções. Mas por quê? Porque a gente está vivendo uma vida material e a gente já viu que equilíbrio da alma não depende de matéria. Se equilíbrio da alma dependesse de matéria, a gente ia ter uma noção diferente em relação à felicidade. Porque felicidade não tem átomos, não tem molécula, não tem leptons, não tem quarks. Não é material. Então não adianta buscar felicidade na matéria, nas aquisições físicas e tal, porque é incoerente até. Né? Nós já vimos que são coisas independentes. O princípio inteligente não tem moléculas e átomos e nada disso. Então, o equilíbrio ele é menor nos espíritos de terceira ordem e vai aumentando à medida que a gente vai progredindo moralmente, intelectualmente e vai chegando lá nos puros. Bom, em função de tudo que a gente falou até agora aqui, acho que a gente até pode tirar aqui o gráfico, né? Em função do que a gente falou até agora, a gente vai começar a fazer algumas reflexões, né? Vamos pensar um pouquinho nas coisas que a gente falou. Primeira coisa, como é que eu saio de tudo isso? Como é que eu saio desse desequilíbrio? Como é que eu vou para o equilíbrio? Uma ideia. Vamos colocar a seguinte ideia. 12 pessoas, 12 homens, foram à Lua e desceram na Lua. Colocaram os pezinhos lá no solo da Lua. 12. Um deles foi Edgar Mitchell.
Edgar Mitchell chegou na... Vamos tentar abrir um parênteses aqui, né? Você, para ser um astronauta e chegar a ponto de ir numa nave para ir na Lua, imagina a preparação, até física, muscular, né? Fora emocional e conhecimento técnico, que uma pessoa dessa não tem que ter para conseguir fazer isso. Então, é um negócio extremamente estressante. Se o pessoal treina 24 horas por dia, é uma coisa impressionante. Então, Edgar Mitchell, vai lá, né? Pega o seu foguetinho, vai lá na Lua, salta do foguetinho, bota os pés na Lua. E aí uma coisa impressionante, isso ele conta pra gente, né? Ele desencarnou tem uns 4 ou 5 anos. Isso ele conta pra gente. Cheguei na Lua, botei os pés. Olhei para o chão para ter certeza que eu estava pisando em algo sólido, né? Me senti confortável. Ele coloca exatamente dessa forma. Me senti confortável. Olhei para a esquerda, olhei para a direita, olhei para frente, olhei para trás, olhei para cima. Olha, estava tudo na mais perfeita ordem. Tudo no mais perfeito equilíbrio. Todas as luzinhas piscando, tudo bonitinho, ninguém batendo com ninguém, nenhuma estrelinha discutindo com a outra, nenhum planeta querendo abarcar o outro. Tudo no maior equilíbrio. E aquilo ali mexe com ele. Ele na Lua, ele contando pra gente. Naquela hora mexeu comigo. Que você, né? Você fala assim, peraí, eu não posso estar sentindo isso porque eu sou um astronauta. Mas, por outro lado, eu estou sentindo isso. Olha o conflito, né? Olha o conflito. Bom, ele desce, né? Volta da Lua, chega na Terra e tal, termina a missão dele, que você fica lá uns 2, 3 meses para terminar a missão. Quando ele termina a missão, ele sai da NASA e ele funda um instituto chamado Instituto de Noetic Sciences, aqui nos Estados Unidos, que é um instituto que estuda conhecimento. E aí, né, ele é entrevistado várias vezes depois disso e ele sempre fala a mesma coisa. Olha, eu subi astronauta e voltei homem. E aí a pessoa, não, peraí, o jornalista fala, mas explica isso melhor. Ele fala, eu subi astronauta, onde você é 100% técnico. Você está ali por causa do mundo material, e é só aquilo que existe. Quando você chega na Lua, o que aconteceu comigo? Tudo em equilíbrio, me passou o seguinte na cabeça. O problema está só na bolinha azul, está só no planetinha azul. Quando eu chegar de volta no planetinha azul, eu tenho que mudar. Então, olha só, ele mudou porque ele teve uma percepção diferente quando ele olhou, digamos assim, literalmente, né, de fora da caixa preta, ou de fora do planeta azul. Ele mudou completamente sua percepção. Então, ele veio aqui, foi uma pessoa completamente diferente a partir de então, e encontrou o seu ponto de equilíbrio. Ele falou, puxa, tudo que eu faço até agora não é nada disso. Eu sou infeliz, eu sou estressado, agrido as pessoas, não é nada disso, o caminho é outro. Então, uma ideia interessante, olha só. A gente está muito preso, tão preso na vida material aqui, que a gente não se dá conta disso. Ainda digo mais, nenhum de nós precisa ir na Lua para ver que todo o céu está em paz e tudo bonitinho. É só olhar, é só sair fora de casa aqui à noite e olhar para o céu. As estrelas que eu vou ver são as mesmas que ele viu quando estava na Lua. Tudo na mais perfeita ordem. Então, o problema é de percepção, não é um problema material. Então, o problema não está do lado do estudo materialista lá, o quadradinho amarelo que a gente mostrou, está do lado do quadradinho verde, que é o princípio inteligente. Então, buscar equilíbrio significa fazer algumas mudanças, como ele fez. Como Paulo, por exemplo. Né? Você tem Saulo, passa por uma mudança de percepção, em função do evento com Cristo, e vira Paulo, e aí vai. Então, nós precisamos dessa mudança. Como que a gente consegue essa mudança? Para muitos de nós não existe um evento, algo que aconteça que nos faz acordar de manhã diferente. Para a maioria de nós não é assim, mas o que a gente precisa é uma nova filosofia que vai nos trazer uma coisa diferente, que vai nos mostrar uma coisa diferente, que vai nos mostrar um paradigma que tem base no equilíbrio mental e não nos quesitos materiais. Isso é o espiritismo.
é essa filosofia. Ele vem em 1857 com esse objetivo, de nos mostrar dá para ser equilibrado, sim. Agora, algumas coisas têm que ser compreendidas. A primeira coisa que tem que ser compreendida é o equilíbrio, né? Quando a gente fala, eu quero estar bem de vida e tal, na verdade, a gente quer a felicidade. O Espiritismo vem nos ensinar que essa felicidade ela é conseguida através de um trabalho e que ela, na verdade, é um subproduto. Subproduto de quê? De fazer bem aos outros, de fazer os outros felizes. Coisa que, do lado científico, a gente jamais, no paradigma materialista, a gente jamais ia entender ou interpretar dessa forma. Então, o Espiritismo vem nos mostrar isso, vem nos mostrar que bem e mal não são coisas opostas. Bem e mal são pontos do mesmo espectro, são níveis diferentes do mesmo espectro. A gente tem muita dificuldade em entender o bem e o mal, porque na codificação está lá, né? O mal é a ignorância do bem. Sim, mas olha só, se você pensa em... Ainda assim, se você não compreendeu direito, se você pensa em bem e mal como duas coisas opostas, o bem está aqui, o mal está aqui, isso é materialista, porque isso é pontual. Um está aqui e o outro está aqui. Isso é pontual, não é isso. Bem e mal são parte do mesmo espectro. Olha como a gente pode entender isso. Dentro desse espectro de bem e mal, vamos começar lá de cima. Normalmente a gente começa de baixo, onde está o mal. Não, vamos começar lá em cima. Pensa no maior bem que pode existir. É a divindade, é Deus. Deus é 100% de bondade, 100%. E dali a gente vai descendo. Os espíritos que estão tão evoluídos, que estão lá pertinho de Deus, eles não estão em 100%. Eles estão em 99,99%. E aí você vai descendo, né? É como se a gente conseguisse quantificar. Você vai chegando nos 90%, 80%, 70% do bem, 60% do bem. Chega uma hora que o bem é tão pouquinho que a gente não pode chamar de bem, senão vai confundir as coisas. Aí a gente chama de mal. Então, o mal é a ignorância do bem nesse sentido, que nesse espectro você ainda não atingiu o patamar que a gente possa falar, não, aqui já está bom, aqui é bem. Não atingiu, por isso que aqui embaixo é chamado de mal, ignorância do bem. Mas os dois são parte do mesmo espectro, os dois estão em níveis diferentes da mesma coisa. Assim, céu e inferno. O céu está aqui em cima, ó, 100% de felicidade. É a divindade. Você começa a descer, começa a descer. Chega uma hora que é tão pouca felicidade que você fala assim, peraí, se aqui embaixo eu começar a chamar de felicidade, eu vou confundir tudo, não vou conseguir me expressar corretamente. Então, aqui embaixo, a gente vai chamar de inferno, aqui em cima a gente chama de céu. São espectros da mesma coisa. Se eu pensar assim, o céu está aqui, o inferno está aqui, isso é materialista porque é pontual. Eles não estão relacionados. Não é isso. Não é isso que o Espiritismo nos traz. Não é isso que nos ensinam os Espíritos da Codificação e todas as obras complementares. Idem certo e errado. Quando a gente fala certo e errado, o que a gente está falando? Né? Não estamos falando de aqui está certo, aqui é errado, porque isso é materialista. Certo e errado é um espectro. Certo significa eu já conheço mais. Errado significa que ainda não conheço muito. Toda vez que a gente pensa em coisas opostas, certo e errado, céu e inferno, bem e mal, ódio e amor, tudo isso daí é materialista. Quando a gente faz isso, a gente está assinando embaixo que está de acordo com o paradigma materialista. Esse é o entendimento que a gente tem que mudar. Essa é a filosofia que a gente tem que aderir, que nos ensina diferente. E essa filosofia chama-se Espiritismo. Enquanto eu estou vinculado lá ao passado, né, com todas as coisas erradas que todos nós fizemos, né, e o passado que eu falo pode ser nessa vida ou alguma coisa lá para trás, de uma vida anterior, né? Sabemos que já fomos impuros, depende de onde você está na escala, mas já sabemos que fizemos um monte de coisas erradas. Se eu estiver vinculado a esse passado, isso me desequilibra. Porque, olha só, se existe um espectro, né? Se existe um espectro, e digamos que eu tenho a potencialidade de, nesse momento, estar aqui no meio do espectro, porque a minha potencialidade ainda não me permite subir mais. Então, vamos assumir que a minha potencialidade me permite estar aqui no meio desse espectro. Mas toda hora eu vou lá no passado, relembrar de alguma coisa que eu fiz aqui, o que acontece?
eu não consigo sair dali. Eu não consigo subir, porque tem alguma coisa puxando, é como se eu tivesse um imã me puxando, não deixando eu subir. E aí fica muito difícil, nós começamos digamos assim, ir de encontro ao nosso próprio equilíbrio. Nós sabotamos o nosso próprio equilíbrio. Então, quando a gente está em equilíbrio, né, quando a gente... Outra coisa, em relação ao paradigma materialista, a gente falou céu, inferno, certo ou errado e tal. Se o paradigma materialista, preste atenção nisso, você que está me ouvindo, se o paradigma materialista se aplicasse às coisas da alma, eu estaria em perfeito equilíbrio quando eu fizesse 50% do meu tempo bem e os outros 50% mal. Já pensou se chegar para Jesus e falar assim, olha, eu estou em perfeito equilíbrio, porque 50% do tempo eu sou bom, mas 50% do tempo eu sou mal. Esse é o paradigma materialista. Não é nada disso, não é pontual, é um espectro. Olha, eu consigo fazer o bem até aqui. Mais que isso, eu não consigo ainda. Preciso de mais vidas, mais tempo. Não consigo. Daqui a 20 vidas, eu vou estar aqui. Daqui às outras 10, eu vou estar aqui. Vai indo. Eu vou escalando dentro desse espectro. Quando a gente está em equilíbrio, a gente vê várias maneiras, infinitas maneiras de fazer as coisas. Infinitas possibilidades. Quanto mais para baixo eu estou, ou seja, quanto menos avançado nós somos moralmente e fisicamente, menos possibilidades a gente vê de fazer as coisas. Então, por exemplo, a gente fala muito assim, só tem um jeito de fazer isso, é tal jeito. Não, não só tem um jeito. É esse o jeito que eu conheço, porque eu estou aqui embaixo. Ó. Quando eu subir, eu consigo entender e vou ter conhecimento sobre outras maneiras de se fazer a mesma coisa. Né? Uma coisa muito interessante, para continuar aqui a nossa reflexão, é assim, pensa que você tem que ir, por exemplo, você tem que sair da sua casa e comprar um pão na padaria que fica, vamos digamos, a 3 quarteirões da sua casa. Você vai sair da sua casa, vai andar 3 quarteirões na padaria e vai voltar. Bom, aí no primeiro dia você vai lá, né? No meio do caminho, você encontrou com alguém que esbarrou em você acidentalmente, você se desentendeu com a pessoa e brigou, e a coisa foi muito feia, você se irritou, voltou para casa, não chegou nem a ir à padaria. Bom, no dia seguinte, você tem que ir na padaria. Aí você fala assim, bom, eu não vou por aquele caminho de ontem, porque aquele cara vai estar lá, eu não quero aquilo ali não. Aquele cara lá não dá não tem condição. Aí você vai por um caminho alternativo, segundo caminho. No meio do caminho, né, tem alguma coisa lá que acontece, e essas coisas acontecem por causa das nossas vicissitudes. Né? Alguma coisa acontece e também não dá certo. Eu briguei com outra pessoa porque, não sei, a pessoa tinha um cachorro, soltou o cachorro veio correndo para cima de mim, eu não gostei da ideia. Me desentendi com a pessoa, voltei raivoso para casa. No terceiro dia, o que eu vou fazer? Eu tenho que ir na padaria. Ah, mas eu não posso nem ir pelo primeiro caminho do primeiro dia, nem pelo caminho do segundo dia. Eu tenho que ir por um terceiro caminho. Vai chegar uma hora que eu só tenho um caminho para ir pela padaria, que é uma volta de 10 quilômetros. Aí, nesse ponto, eu vou falar assim, só tem um jeito de ir na padaria. É assim. Não só tem um jeito de ir na padaria. E todos os outros 20 caminhos que eu detonei. Como é que fica? Você compreende que existem milhares, infinitas possibilidades. Nós não vemos porque nós somos a causa da nossa própria queda, por assim dizer. A vida que está à nossa volta não define quem nós somos, é o contrário. Nós é que definimos a vida que está à nossa volta. Nós é que entregamos para nós mesmos, nós desenhamos, arquitetamos, entregamos para nós mesmos o nosso próprio futuro. Ninguém faz isso para a gente. Nós fazemos isso. Então, gente, o equilíbrio, a busca do equilíbrio, ela vem com a compreensão de que tudo é um espectro. Nada é pontual, não tem certo aqui, errado ali, não tem céu aqui, inferno ali, porque isso sou eu assinando contrato com paradigma materialista, que não vai me levar a lugar nenhum, porque eu não sou matéria, eu sou princípio inteligente.
Felicidade não tem fórmula molecular. Paciência não tem fórmula molecular. Tolerância não tem fórmula molecular. Paz não tem fórmula molecular. Tudo isso está do lado do princípio inteligente. Eu que vou ter que lidar com isso da melhor forma para conseguir evoluir. Daí a importância da gente estar sempre estudando, sempre entendendo. O Espiritismo está aí de uma forma clara, né? Não só na codificação, mas em todas as obras complementares, para nos ensinar isso. Então, por exemplo, vida e morte, para a gente terminar. Vida e morte, a gente pensa em vida e morte no conceito materialista. Vida aqui e morte ali. Mas são coisas do mesmo espectro. Olha só, quando alguém na nossa família morre, um ser querido morre, o que acontece? A gente sente saudade. E é normal isso, não estou dizendo que não é para sentir. Claro que é. E por que existe saudade? Né? Porque aquela pessoa, o corpo físico daquela pessoa não está mais presente, mas o corpo espiritual daquela pessoa está de alguma forma comigo ainda, no meu coração. E aí dá conflito. Porque eu estou sentindo a pessoa aqui, mas não estou vendo o corpo ali. É conflito. Então, eu costumo dizer que esse conflito, ele deve ser entendido assim. Existe presença em cada ausência. É quase que tão louco quanto física quântica, né? Mas é. Existe presença em cada ausência. Por isso que dá saudade. Se eu for pensar em vida e morte pontual, paradigma materialista, eu vou ficar revoltado. E não é esse o caminho. Gente, vamos pensar um pouquinho em tudo isso que a gente falou. É muita coisa, tem muita reflexão, muita coisa aí para levar para o travesseiro à noite, né? Como eu procuro sempre fazer. E a gente tem que sempre estar estudando. A gente tem que estar sempre compreendendo. O Espiritismo é muito claro nas suas colocações, né? Ele combate o materialismo. Aliás, essa é uma das perguntas do Livro dos Espíritos. Ele combate o materialismo, mas de forma com racionalidade e lucidez. Não é uma coisa assim, não, esquece o materialismo. Não, ele explica por quê. Nós pegamos aí 1% da explicação e conversamos aqui durante 50 minutos. Mas não desista de estudar Espiritismo. A doutrina está aí, os livros estão aí, né? Abre o seu coração, vamos estudar que a gente vai conseguir sempre para frente. Muito obrigado, bom domingo para você que está nos acompanhando aí, estejam todos em paz. Som. Ok. É porque eu cortei aqui, às vezes eu corto e me esqueço de ligar. Maravilha, muito bom. Eu tinha já ouvido você falar sobre esse tema, e aí eu comentei com alguns amigos, e eles disseram, era bom que a gente visse. Mas aí eu, meio egoisticamente, eu digo, em vez de já usar o vídeo que tem, eu vou preferir que ele fale aqui para num dos nossos dias aqui na Domingueira. E aí, como estávamos com esse domingo aqui, coincidentemente, pronto, lhe esperando, aí deu certo. Beleza. E eu acho muito interessante que todos nós que acompanhamos seu raciocínio, a sua abordagem, que a gente comece a ter essa reflexão um pouco mais espírita, porque é impressionante, enquanto espíritas, o quanto somos materialistas. Né? Impressionante como isso é forte, e as suas colocações deixam isso assim numa visibilidade bem maior. Né? Eu fico, deveras, muito agradecido e feliz, inclusive, sabendo que você está prosseguindo nesses estudos, e quem sabe você até agora aqui de público já aceita lá na frente voltar a fazer outros temas assim, para a gente ir abrindo. Porque se é uma verdade, como você colocou, como eu concordo, de que, enquanto espíritas, a gente não está conseguindo ajustar muito bem essa percepção, nada melhor do que pessoas como você tragam essa outra visão, essa conexão, porque você trouxe uma conexão muito rica quando coloca Deus, inteligência suprema, Deus, criador de todas as coisas, portanto, ele o princípio, o início. Quando você coloca que a gente, de uma certa forma, sempre avançou buscando as informações, e o porquê disso, e o porquê, até chegar lá,
Quem sabe o meu amigo Luiz não pode oferecer para a gente outras reflexões nessa direção. A gente está sempre aqui. Para a gente ir se ajustando, né? Muito bom, Luiz. Eu estou vendo aqui que várias pessoas que participaram não só agradeceram, como também concordaram com o que foi dito, né? Eu acredito que a sua palestra aqui ela será muito mais vista depois, porque também aconteceu esse fenômeno, né? Depois que muitas instituições, e aí não só espíritas, mas muitas instituições de uma forma geral, quando elas retornaram às atividades presenciais, pelo menos nas minhas observações dos canais onde eu participo, o pessoal tem acompanhado muito mais intensamente após do que durante. É compreensível por isso, porque tem muita gente hoje que prefere, neste momento, estar num centro espírita, numa igreja, numa reunião de família. Por quê? Porque sabe que daqui a pouco é só chegar em casa, vai lá no YouTube e está tudo ao vivo. Mas, Luiz, foi muito boa a reflexão. Óbvio que isso daqui me dá um desejo enorme de voltar aí, me sentar com você e a gente ficar conversando aí horas, né? Não é conversar só rapidinho, como a gente fez hoje, não, que a gente conversava bastante. Nós temos que aproveitar o nosso tempo para um ajudar o outro, né? Então, é assim. Então, é isso aí. Mas muita gratidão, meu amigo Luiz. Eu vou agora partir aqui para o nosso encerramento, vou magnetizar a água, que normalmente nos domingos a gente convida as pessoas para magnetizar suas águas. Uhum. E eu quero só lembrar o público, que o público tem pedido muito Café Cultural, que é um evento que a gente faz uma vez por mês, e que faz 2 anos e algum tempo que a gente não realiza, e que vai ser no próximo dia 7 de agosto, primeiro domingo de agosto, nós vamos ter o Café Cultural presencial. E teremos 2 participações, teremos a Camila de Sá e uma dupla, que é a Tânia e o Alisson. Então, o pessoal daqui de Natal já conhece muito bem, já várias pessoas também conhecem, porque durante esse período a gente teve vários cafés culturais online, e nesses cafés culturais, uma vez foi só com a Camila de Sá, o outro uma vez foi com a Tânia e o Alisson. E é isso aí, o Café Cultural vai ser, como eu estou dizendo, presencial, da mesma maneira que sempre foi, das 8 às 9h20, o café, é aquele café, como diz um amigo nosso lá do Leão, João Francisco, é um café 6 estrelas, né? Um café de altíssima qualidade. Então, a pessoa tem ali 1h20 para se deliciar do café, e a partir das 9h30 até mais ou menos em torno de 11h30, aí a gente tem a parte cultural. Então, o que eu queria acrescentar é que neste Café Cultural a gente vai tentar fazer ele híbrido, porque tem muita gente de fora que não tem como vir participar presencialmente. A gente vai ver se mostra pelo menos a parte cultural. É isso, meu amigo Luiz, a gente vai, aqui assim que terminar, a gente tem uma música que é executada pelo nosso amigo lá de Niterói, Roberto Nunes. Espero que você aprecie o violão dele, eu adoro. E se você ficar até o fim, depois que a gente der um off aqui, aí eu bato mais um pouquinho com você, aqui, tá bom, Joaquim? Tá joia. Ok, então eu convido todo mundo agora para a gente, no momento final de oração, se você tem aí o seu copo, se você tem aí a sua garrafa de água e queremos magnetizá-la, então este momento é um momento muito apropriado para isso. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, Senhor da vida de nossas vidas, bênção constante em todos os instantes de nossa existência. Louvamos e agradecemos por tudo que vem de Ti e te pedimos que nesta hora, mesmo com todas as bênçãos já vividas, já recebidas, nos seja permitida a presença de amigos espirituais, assim como dos fluidos de várias pessoas que neste momento estão em sintonia conosco, para que na fusão desses fluidos físicos e espirituais, nós potencializemos a magnetização de nossa água. Potencializada, que ela nos favoreça com o bem da saúde física e da saúde psíquica.
que todos os elementos da nossa água, abençoada por estes fluidos, sejam muito bem absorvidos pela nossa essência. A nossa gratidão é imensa e temos convicção de que tudo isto compõe uma sinfonia de bondade a nos servir em função do bem que nós temos e que podemos passar adiante. Que estejamos neste clima de paz e de harmonia, aproveitando este final de domingo e saindo totalmente preparados para mais uma semana de labor e bênçãos. Que assim seja. Graças a Deus. Então, um bom domingo para todo mundo, uma semana maravilhosa. Amanhã à noite nós teremos a continuação do nosso tema da semana passada, para o estudo do magnetismo, né? Das 7h30 às 8h30. E vamos caminhando juntos, rumo a tudo de bom que está esperando por a gente, tá bom? Então, vai aqui o fechamento da nossa live e logo em seguida a gente vem com a música do nosso muito querido Roberto Nunes. E eu vou deixar aqui mais uma informaçãozinha. Essa música dele que ele vai tocar hoje me tocou muito quando eu recebi, porque essa música era muitas e muitas vezes cantada por minha mãe. Então ela me traz uma recordação maravilhosa. Tchau, pessoal, tudo de bom.